Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar um pouco do livro A Estrada da Noite, do Joe Hill. Esse livro conta a história do Jude, um astro do rock americano que já chegou no fim da carreira, vamos dizer assim. E ele tem um gosto diferente do normal. Ele gosta de colecionar coisas macabras, como por exemplo fitas de assassinatos, roupas de defuntos, objetos usados em coisas de maçonaria. Ele tem um fiel companheiro que sempre tá lá, um puxa-saco na verdade, que sempre ajuda ele e fica puxando o saco dele tudo. E no caso ele também tem uma namorada que ele apelidou com o nome de Georgia. Afinal, em cada país e estado que ele ia, ele achava uma namorada diferente e apelidava elas com o nome de origem, do lugar de origem delas. Até que um dia ele ficou sabendo de um leilão de algo bem inusitado. O leilão do terno de um defunto, onde o fantasma ia junto com o terno. Ele ficou bastante curioso, viu o leilão pela internet e deu lá o seu lance, viu qual era o lance inicial que estava, deu lá o seu lance e conseguiu adquirir o terno. Assim que o paletó chegou na casa dele, muitas coisas começaram a acontecer. Sim, o paletó chegou numa caixa de coração preta que fedia, e desde então a casa dele começou a ficar muito fria e muito gelada, e ele começou a sofrer bastante atentados. E ele via o defunto, ele via o morto. E esse morto ele tinha uma missão. E então muitas coisas sobrenaturais começaram a acontecer na casa do Jude desde então. Como por exemplo, a cena em que ele estava andando no corredor, indo para o quarto dele, e no corredor ele vê o morto sentado com o seu chapéu tampando o rosto. Até que o morto olha para ele e ele vê que ele não tem olhos, e sim rabiscos negros no lugar dos olhos. E então, com um certo tempo, o maior puxa-saco dele arranjou uma desculpa para sumir da casa dele. E depois ligou para ele e depois sumiu misteriosamente. E também, ele com medo que algo pudesse acontecer com a namorada dele, ele tenta de todas as formas expulsá-la, tirá-la daquela casa para que não aconteça nada demais com ela, só que já era tarde. Esse morto era capaz de tudo para acabar com a vida do Jude e de todos que estavam à sua volta. E ele tinha um motivo especial para isso. Talvez uma vingança, algo que Jude fez no passado e ele não gostou. O que será que aconteceu? Por que esse morto queria tanto ir para a casa do Jude? E então, depois de muitos acontecimentos misteriosos e macabros acontecendo, e de por várias vezes a vida deles serem botadas em risco, dos dois, tanto do Jude quanto da Georgia, os dois resolvem partir em busca, sumir daquele lugar e partir em busca das respostas para as perguntas que eles tinham, principalmente da pergunta: por que esse morto queria ir até a casa do Jude? Eles queriam achar um jeito de tentar se livrar do morto, coisa que era praticamente impossível. E então parece que todas as pessoas que eles encontravam no meio do caminho tentavam de alguma forma acabar com eles ou amedrontá-los. Eles não conseguiam fugir. Aonde eles iam, o fantasma estava atrás, pronto para mais um ataque. E nessa busca deles de querer saber mais sobre o morto, o Kadrowski, que era mestre em ilusionismo e hipnotismo, ele acaba descobrindo coisas incríveis, misteriosas, macabras, assustadoras, e aonde deixa esse morto com mais ódio dele e mais sede de morte. E então eles continuam nessa busca deles até conseguir tentar se livrar do morto. Se eles conseguem, se eles saem vivos, venham para vocês saberem. Eu recomendo essa leitura para todos vocês que gostam desse gênero. É muito bom. Confesso que
o final foi um pouco diferente do esperado, vamos dizer assim, mas aí depende muito de cada um. Garanto que a história em si é impressionante e as revelações mais ainda. E se preparem para os outros vídeos. Não adianta mais fugir. Quanto mais tentarem fugir, mais serão perseguidos.